Olá, eu sou Alexandra Rezende, esse é mais um episódio do podcast Razões para Continuar. E antes de apresentar para vocês a nossa convidada especial de hoje, eu quero falar para vocês nos seguirem nas redes sociais. Estamos no Instagram, no TikTok, no YouTube, sigam o nosso canal, se inscrevam para você ficar por dentro de tudo que rola realmente no nosso podcast. Quero falar com vocês também sobre os nossos patrocinadores, pessoas que pegaram junto com a gente e têm nos alcançado de forma financeiramente para que esse projeto não pare. Quero começar com a Sabor e Delícia. Para você que, assim como eu, gosta de reunir amigos, fazer aquele coquetel especial para receber os parentes, os amigos, chame a Sabor e Delícia. Eles são especializados em coquetel, buffet móvel e tudo que você precisa para o seu evento, tá bom? Então, tá aqui a rede social deles, sigam eles e fale que veio aqui no nosso podcast. A gente também tem o estúdio Ana Sabino. A Ana, gente, ela é uma especialista na saúde da mulher. Ela vai passar o treino perfeito para você que está querendo dar aquela repaginada na autoestima, para emagrecer. Então, chame ela, faça o seu orçamento com ela, conheça o estúdio Ana Sabino, que é um lugar incrível para você que gosta de treinar, mas não gosta de academia, viu? Então, sigam eles também, chame eles lá também. Temos também a Reina Online, como eu já falo para vocês sempre, toda essa estrutura que vocês estão vendo de som e imagem para chegar com alta resolução para vocês e qualidade é graças a Reina Online e toda a sua equipe. A equipe do Jardel nos auxilia, é o nosso produtor. Então você que está aí, que quer dar uma repaginada na sua empresa, na questão de mídia social, chame eles, eles vão dar todo o suporte que você precisa, tá bom? Temos também a doutora Karine Lipari. E plantodontista, gente, pensa numa profissional excelente em tudo que faz. Está disponível para você. Ela tem um consultório incrível, super humanizado. Faço votos que vocês conheçam um pouco mais da doutora Karine. Também vamos deixar a rede social deles aqui. Lembrando, gente, que cada patrocínio que nós falamos aqui, e você vai lá, segue, comenta, fala que viu aqui, nos ajuda muito a realmente continuar alcançando pessoas. E se você que está aí do outro lado deseja nos patrocinar, entre em contato com a gente, venha conhecer um pouco mais desse projeto, desse propósito e venha se associar conosco. Faço votos que você realmente entre em contato com a gente. Para vocês que estão vendo, nós estamos num lugar incrível, Lugano Gramado. Gente, aqui é surreal de bom, é uma tentação. Temos cada coisa incrível, chocolate, café. Quer reunir amiga para bater aquele papo gostoso, venham até aqui. Hoje nós estamos gravando nesse cenário incrível e também sendo tentada pelas suas delícias. Mas vai tudo bem. Então faço votos que vocês conheçam também. Fica aqui no Boqueirão, tá? Em Praia Grande, Avenida Brasil 110. Então faço votos que vocês venham aqui, tomem aquele café delícia e realmente resistam em momentos únicos, tá bom? Também temos a Predilecta, móveis sob medida. Gente, lá também nós gravamos o nosso podcast, vocês já viram, conhecem, são lugares incríveis, são ambientes pensados realmente para o melhor design da sua casa. Então se você está aí querendo fazer aquela reforma, mudar realmente o ambiente da sua casa, chame eles, que eles vão estar realmente dando todo o suporte que você precisa. E a nossa convidada de hoje é uma mulher incrível, gente. Tenho certeza que vocês vão ser alcançados pela vida dela. O nome dela é Patrícia Sabino, casada com o Paulo, mãe, né? Mãe de coração aí do Arthur e também mãe da Maria Eduarda. Olha, ela tá me consertando aqui. Maria Eduarda, eu chamo a Maria Luísa, mas é Maria Eduarda. Ela é uma consultora financeira e educadora. Então, gente, quero que vocês conheçam Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. Tudo bem, tudo bom, Alessandra? Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Aí. Que privilégio ter você aqui com a gente. Fico muito honrada que você aceitou o nosso convite. Sim. E quero que você fale um pouco de você. Quem é a Patrícia? Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, por estar aqui. Para mim é uma honra poder compartilhar um pouco da minha história, da minha trajetória e até aonde eu cheguei e até aonde eu pretendo chegar, né? Porque a trajetória, ela não para, né? E o importante de tudo é a gente curtir essa caminhada. Sim. E é isso que eu tenho feito, né? Então, falando um pouquinho, né, quem é a Patrícia, né, fora do ambiente financeiro, né? A Patrícia é aquela pessoa que ela é crossfiteira. Ela é corredora de rua. Gente! Tem algumas nuances que as pessoas não sabem.
Sou crossfiteira, sou corredora de rua, eu tenho 51 anos, apesar da carinha não aparecer. Meu Deus do céu, gente, quero ficar assim também. E tenho, como você bem pontuou, casada com dois filhos, né, na fase da adolescência. É aquela loucura, né? Uau. É aquela loucura, mas assim, posso te falar que eu amo o que eu faço e ainda mais que tá ligado a um propósito, né, Alessandra? E assim, e como tudo começou, né? Na verdade, assim, eu vim de uma família que era zero educação financeira. Zero, totalmente zero. Meu pai era uma pessoa, assim, extremamente endividada, muito endividada. Meu pai devia, na época eu era criança, não entendia muito bem aquilo, mas meu pai devia cheque especial para banco, essas dívidas normais, né? Sim. Empréstimo, enfim. Só que meu pai também devia para a agiota. Uau. Né? E aí, quando eu tinha 16 anos de idade, nós fomos despejados da onde nós morávamos. E aí fomos morar em outra cidade, num bairro bem distante. Mas mesmo assim, eu não saí da escola onde eu estudava. Eu acordava assim, antes das 5 horas da manhã para pegar o ônibus e ir para a escola, porque eu já estava no final, quase que no final do ensino médio. E quando eu terminei o ensino médio, eu queria ser professora. E eu queria ser professora de matemática. Uau! E porque eu tinha muita facilidade de ensinar, muita facilidade. Eu lembro que na época a maioria da classe ficou em dependência, DP, né? Fala, né? Em DP. E eu era uma das poucas que tinha passado direto. E eu saía da minha casa longe e ia na casa desses meus amigos para ensinar matemática de forma que eles pudessem passar de ano, assim como eu já tinha passado. E aí, num dado momento, minha mãe chegou para mim e falou assim: filha, nada contra você querer ensinar os seus amigos, mas será que eles não podem te ajudar com a condução? Olha, já estava empreendendo, né? Já estava empreendendo. E aí, porque eu saía de manhã muito cedo, pegava uma única condução e ia na casa de vários amigos, só que eu ia a pé, eu ia andando até o último amigo, pegava o ônibus e voltava para casa. Eu fazia essa trajetória. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu queria fazer o quê? Licenciatura em matemática. Meu pai não deixou. Falou assim: imagina, vai ser professor? Professor ganha pouco. Meu Deus. Aí ele falava assim: faz ciências contábeis, que tem matemática, e você vai gostar e eu te ajudo a pagar a faculdade. E eu acreditei. Papai ajudou com a matrícula. Depois o resto eu tive que me virar. E aí eu lembro que eu fiz sim a faculdade de ciências contábeis, nada a ver com matemática, mas eu concluí sim. Depois que eu terminei a faculdade, eu ainda fiquei mais 2 anos fazendo a faculdade, porque eu realmente não tinha condições de arcar com a mensalidade, por mais que eu trabalhasse. E assim como o papai, eu também me tornei uma mulher endividada quando eu fui para o mercado de trabalho, porque eu entendi que a vida era isso. Aprendeu dessa forma, né, Pátio? Que a vida era viver com dívidas, né? Só que eu não sabia administrar o dinheiro. E assim como meu pai, eu fiquei endividada, sem dinheiro, vivia numa escassez muito grande, né? Sempre com a falta, e aquela velha frase, parece clichê, mas é uma verdade, é onde você foca e expande. Então eu só focava na falta e cada vez mais faltava. Eu trabalhava em São Paulo, eu fazia a vida do sobe e desce todos os dias. Eu fiquei nessa vida durante 10 anos da minha vida, subindo e descendo. E eu trabalhava numa empresa boa, salário bom, benefícios bons, tudo que você pode imaginar de bom aquela empresa tinha. Isso depois que terminou a faculdade? Depois que eu terminei a faculdade. Consegui um bom emprego. E eu consegui me endividar. Aí eu falo para todos que o melhor dos mundos aconteceu comigo. E eu não ganhei na quina da Mega Sena, não ganhei nada disso. O melhor dos mundos aconteceu comigo. Obrigada, maravilhosa. Obrigada. Gente, isso é muito chique. Nós estamos muito chique nesse lugar. Obrigada, viu? E aí o melhor dos mundos aconteceu comigo. Um belo dia eu cheguei para trabalhar, eu lembro que era mês de setembro, um dia lindo, os detalhes nos marcam. Um dia lindo, porém frio, céu azul. Cheguei para trabalhar, a parte da manhã, normal, trabalhei normal, saí para almoçar, voltei. E aí eles falaram, aí meu chefe falou assim: olha, tem uma reunião hoje às 15 horas. E era a época de fechamento.
Quem trabalha na área contábil sabe o que quer dizer fechamento, né? Era época de fechamento. Eu falei, poxa, logo hoje, 15 horas, fechamento, eu posso perder meu fretado. Minha preocupação era fretado para ir embora para casa. Sim. E aí deu 15 horas, fui para tal da reunião. Quando eu percebi, tinha outras pessoas de outras áreas também nesse mesmo local, esperando a reunião a começar. E aí chegou o presidente da empresa, chegou toda a diretoria e começou a contar a história da empresa. E eu preocupada com o quê? Com fretado. Lógico, preocupada com o fretado, né? Porque é fechamento, eu não queria ficar até mais tarde. Preocupada com o fretado. Até que um dado momento, no meio da reunião, ele chega para todos que estão ali e fala assim, então, a partir deste momento, todos vocês que estão aqui agora estão desligados. Meu Deus! Como assim? Qual era mesmo a minha preocupação? Meu Fretado, Deus. né? Naquele exato momento, abriu o chão. Eu não senti o meu chão, não senti mesmo. Tá? Eu perdi a noção do que estava acontecendo, né? Como assim nós fomos desligados? Era em torno de 70 pessoas. Então, foi uma demissão meio que em massa. Em massa! E eles não tinham dinheiro para pagar todas as indenizações. Nós recebemos, sim, de forma parcelada. E aí eu estava como eu falo que foi o melhor dos mundos. Eu estava endividada, sem dinheiro, desempregada. Meu Deus! Foi o melhor dos mundos. Por que dos melhores mundos? Porque eu tive que sentir essa dor. Sim. E aí eu recebi sim, eles foram muito corretos, eles pagaram conforme prometido, parcelado, mas pagaram. Quando eu fui na Caixa Econômica, né, ir atrás do famoso seguro-desemprego ou do fundo de garantia, não tinha nada de depósito, então tive que aguardar eles fazendo os depósitos. Quitei sim minhas dívidas, quitei todas as minhas dívidas da forma mais errada do mundo. Por quê? Porque se eu soubesse o que eu sei hoje, eu jamais teria feito o jogo dos bancos, porque eu não sabia, não tinha conhecimento, eu fiz o jogo dos bancos. E aí, quando eu voltei para o mercado de trabalho, 7 meses depois, quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu voltei ganhando menos da metade do que eu ganhava nesse emprego. E aí, voltei para o mercado de trabalho, ganhando menos da metade do que eu ganhava, e posso ser muito claro com vocês. Voltei bem. Porque, na verdade, não é o quanto você ganha, é como você administra o que você ganha. E que, na verdade, eu falo ganhar, mas nós não ganhamos nada, nós geramos. Quem ganha é criança, que ganha mesada, que ganha na loteria, né? Nós não ganhamos nada, nós geramos renda. Porque a partir do momento que a gente trabalha, que nós trabalhamos, nós estamos gerando renda. Nós não ganhamos nada. A gente não ganha herança, a gente não ganhou herança, a gente não ganhou mesada, né, dos pais, e a gente não ganhou na loteria. Então nós geramos renda, né? Nós não ganhamos nada. E aí, a partir desse momento, eu voltei para o mercado de trabalho, fiquei mais um tempo trabalhando em São Paulo, voltei para São Paulo de novo, fazendo a vida do sobe e desce todos os dias, né? E nisso eu fiquei 10 anos da minha vida, quando surgiu uma oportunidade de vir trabalhar em Santos, e aí eu não pensei duas vezes, e a diferença era muito pouca, salarial era muito pouco. Era questão, assim, na época de R$200. Eu lembro que na época a minha supervisora ficou indignada. Ela falou, como assim? Você vai trocar por conta de R$200, você vai embora? Eu falei, não é os R$200, é a qualidade de vida que eu vou ter trabalhando perto de casa. Então por isso que eu falo que não é o quanto a gente ganha, e sim como a gente administra a nossa renda. E aí eu comecei a ajudar outras pessoas a se organizarem com o seu dinheiro com base na minha história de vida. Sem metodologia, sem método, sem nada. Comecei a ajudar outras pessoas. E um belo dia, era um sábado de manhã, a televisão ligada, né, limpando a casa. Apareceu uma matéria de um casal, de uma família e uma pessoa junto com essa família, ajudando eles a organizarem as contas. E aí eu vi embaixo assim, educador financeiro. Eu bati o olho e falei assim, isso existe? Eu não sabia que isso existia. Aí eu comecei a procurar. E na época que eu comecei a procurar, só existia 2 instituições que formavam educadores financeiros aqui no Brasil. Agora tem mais, tem bastante. E eu ficava indignada. Eu falei assim, como assim tem instituição e reconhecido pelo MEC? Eu falei assim, mas como assim? Não tem nas escolas
E essa formação reconhecida pelo MEC, não tá errado, tem alguma coisa errada. Mesmo assim, eu fui fazer. Aí eu fiz a formação de educador financeiro, escolhi uma das instituições, fiz a formação, e a formação, ela te dá opções de áreas que você pode atuar. Sim. Você pode atuar na área de endividados, você pode atuar na área de empreendedores, de organização financeira, com criança, com investimento. Você pode atuar. Tem um leque. Isso, tem um leque. Alessandra, eu tentei tudo. Menos um. Endividados. Eu não queria trabalhar com endividados de jeito nenhum, né? Porque eu já sabia qual era a dor. Sim, você tinha uma vivência, né? Uma Exato. experiência e tudo mais. Não queria trabalhar com endividados. Eu fui trabalhar com investimentos, fui trabalhar com empreendedores, fui trabalhar com tudo, mas menos endividados. Mas o que só me aparecia? Endividados. Endividado. E aí eu falei assim, bom, já entendi, né, qual é a mensagem, já entendi qual é o propósito, né, já entendi qual é o propósito. E eu falei, bom, e aí o que eu fui fazer? Bom, deixa eu me especializar um pouco mais. E aí eu fui fazer uma especialização em atendimento a endividados. E depois eu fui fazer uma segunda especialização em estrategista em dívidas. Sim. Então eu fiz 2 especializações. E agora eu estou na 3ª especialização porque eu percebi que atrás de um CNPJ existe um CPF, né? E que a imagem do seu negócio é a imagem do seu dono. Se o dono está com problema no CPF, logo o seu CNPJ também está com problema. E aí eu comecei a fazer uma especialização em atendimento à pessoa jurídica. Na verdade, essa especialização é voltada para gestão financeira em crise, empresas que já estão em crise, ou empresas que ainda não entraram em crise, né? Mas que precisam se organizar para justamente não entrar em crise. O que é uma crise, né? É pegar empréstimo para estar cobrindo alguns buracos, enfim. E aí foi quando eu comecei toda a minha trajetória a trabalhar com endividados. E trabalhando com endividados, posso te falar que assim, eu estou colecionando histórias. E uma coisa bem importante, a gente sabe que 79% da população brasileira está sim endividada, isso é pesquisa, isso são números reais, e aí e às vezes eu fico me perguntando, aonde eles estão? Eles estão em qualquer parte, eles estão em qualquer lugar. Se você está numa roda de amigos, você pode ter certeza que de 10, 8 estão endividados. Sim. Só que eles não falam. Sim. A pessoa tem uma vergonha muito grande, ela tem medo do julgamento, ela se esconde atrás de uma imagem. Estar endividado é um sinônimo, muitas vezes, de fracasso. Então as pessoas se escondem e elas não falam, elas começam a viver num mundo paralelo. Ô, Paty, nesse período que você fez toda essa transição, né? Que foi uma transição, um processo, né? Isso, tem aí o período da transição. Teve algum momento que você falou assim, não vai dar certo, eu quero parar com isso, eu vou desistir, é muito difícil? Claro que teve. Antes disso, eu trabalhava no mundo corporativo. Eu fiquei durante 28 anos no mundo corporativo. E aí foi quando eu fiz a minha transição de carreira para trabalhar só com educação financeira. Independente, profissional independente. Isso. E assim, eu já estava no corporativo, mas já estava atuando com educação financeira. Sim. Já estava. E aí foi quando a demanda começou a aumentar, e aí eu falei, bom, acho que já está na hora de a gente fazer essa transição. Aí fiz a transição de carreira e comecei a atuar só com educação financeira. Só atendendo endividados. E se em dado momento eu tive de vontade de desistir, lógico que eu tive. Porque a gente vem em muito questionamento, né? Será que é isso mesmo que eu quero? Poxa, tá difícil. Toda aquela dúvida que todo empreendedor tem no começo, me bateu. Só que em dado momento eu aprendi uma coisa, e até foi uma frase que eu li, e ela é muito verdadeira. Toda vez que você pensa em desistir, toda vez que você pensa em desistir, tem alguém orando para um dia te encontrar. E o que eu mais escuto é as pessoas falando isso. Você não sabe como eu rezei para encontrar alguém que me ajudasse a sair das dívidas. Meu Deus. Eu geralmente eu falo ao contrário. Eu falo assim, que você sempre... A gente até usa isso no nosso Instagram. A sua história sempre vai ser a resposta de oração de alguém. Exatamente. Né? Porque a gente... No nosso natural, a gente fica muito naquilo. Mas... Que nem quando eu peço pra alguém mandar as histórias lá no nosso Instagram, eu falo, gente, manda essa história de inspiração pra gente.
E as pessoas pensam que a superação é só, que nem no meu caso, você tava com câncer terminal, você sobreviveu. Que nem a nossa participante anterior, do nosso episódio anterior, falou, eu sofri um acidente, quase morri. Então as pessoas põem a superação só nisso. E não é, a superação também é você pegar todo o trauma que você teve, da vivência que você teve da sua infância, numa área financeira, porque a gente vê muito famílias sendo destruídas por vício, né, por falta de dinheiro, tudo mais, mas você pegar tudo isso e fazer de uma forma para ajudar outras pessoas. Exatamente. E que é assim, um dado ainda mais curioso, né, 16 anos eu fui despejada, né, aliás, eu, minha família, né, nós fomos despejada do imóvel, um apartamento onde nós morávamos. Hoje eu moro num condomínio que é onde da sacada da minha sala, eu vejo a janela do meu quarto, do prédio, do apartamento onde eu fui despejada. Uau! Então, assim, aí toda hora eu fico olhando, eu falo assim, da onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou. Meu Deus. Então, assim, é visualizar o futuro. É visualizar sempre o futuro, né? Não é porque você teve uma dor, uma história, que a maioria das pessoas sempre tem alguma história, né? Vamos dizer, quase que 90%, as pessoas têm história de dor no passado, mas a gente só consegue trabalhar no propósito quando a gente cura essa dor. Sim. Eu precisei curar essa dor. Porque até então, mesmo depois de casada, eu vivia com muito medo da falta. E aí eu precisei trabalhar isso, esse medo da falta. Por quê? Porque a realidade que eu vivo hoje é totalmente diferente da realidade que eu vivia com meu pai. Criança. É totalmente diferente, né? Hoje eu vivo com uma pessoa que ela é provedora, ela nos transmite segurança, né? Ele transmite segurança e é totalmente diferente do meu pai na época. Meu pai, assim, ele não tinha muito juízo com o dinheiro, né? Então, assim, e a gente passava muitas dificuldades em casa. Eu era filha única, mas assim, mesmo sendo filha única, nós tínhamos dificuldade, porque meu pai tinha o vício da bebida. Então todo o dinheiro praticamente, e toda a renda que ele recebia era pro vício. Era para sustentar o vício, né? E aí eu lembro que na época eu era criança, nós tínhamos 2 tios que moravam junto conosco, então era eu, meu pai, minha mãe e mais 2 tios. Esses 2 tios adultos que ajudavam financeiramente em casa. Então não era pra gente ter dificuldades financeiras. Então ali tinha 3 rendas de 3 homens. Minha mãe não trabalhava, era do lar, e eu criança. Então aí se vimos em um dado momento que minha mãe se viu assim na necessidade de trabalhar. E aí minha mãe limpava o prédio onde nós morávamos em troca do condomínio, porque lá nós pagávamos aluguel e condomínio. Então minha mãe limpava o prédio em troca do condomínio. Aí não foi mais suficiente, não estava dando mais, né? Tava faltando ainda mais coisas em casa. Aí que minha mãe fazia? Minha mãe era costureira, voltou a costurar. Então, à tarde ela costurava. Então, de manhã ela limpava o prédio, à tarde ela costurava. E à tarde, ela ia até meia-noite costurando, né? E aí eu lembro que ela fazia as costuras dela, entregava, recebia o dinheirinho, ela me dava, eu atravessava a rua e ia na vendinha para comprar 1 quilo de arroz. No dia seguinte era 1 quilo de feijão. No dia seguinte era meia dúzia de ovos. E aí no outro dia era mais 1 quilo de arroz. Eu não aguentava mais, eu morria de vergonha. Então, porque eu ia comprar as coisas picadinho na venda, na frente. Eu morria de vergonha, né? Mas era o que dava, até que aí ela conseguiu um outro emprego, um pouco melhor, numa confecção, e aí ela foi obrigada a trabalhar o dia inteiro e eu ficava sozinha em casa. E teve que se virar, né? Tive que me virar. E aí meus tios casaram, né, foram embora, e aí foi quando aí a gente se viu, aí onde as coisas complicaram de verdade, porque aí meu pai não tinha a renda suficiente para pagar o aluguel, foi aí onde nós fomos despejados. Meu Deus, é uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. Porque meu pai tinha o vício da bebida, então ele não era aquela pessoa, aquele homem que era um provedor. E aí minha mãe teve que se deslocar, né, para poder buscar o sustento, para poder prover a casa. E o que a Patrícia de hoje consegue reconhecer que ela fez diferente para não ser
o exemplo do pai ou da mãe que passou por tudo aquilo. Exato. E aí, quando você vai buscar suas relações, né, é tomar o cuidado para não repetir os padrões. Porque financeiramente eu repeti um padrão. E relacionamento, né? Eu tive um primeiro casamento. É porque a gente sabe, né, voltando para essa questão do psicológico, eu falo por mim também, né, algumas vivências da minha vida, a gente fala que a falta da paternidade faz a mulher escolher errado às vezes, Exatamente. né? Se envolver com pessoas que não é pessoa em busca realmente de uma paternidade. A gente vê muitas mulheres sofrendo e tendo relacionamentos extremamente abusivos, por quê? Porque não teve a figura do pai. A figura paterna. Exatamente, então não teve aquele pai provedor. E aí, muitas vezes a mulher ela vai buscar quem? Um pai. Um pai que pode te prover. Mas ele não é o seu pai, ele é seu marido. Uhum. E ele vai te cobrar algumas coisas. E aí é onde começa as confusões, né, relacionais. Então, assim, e o interessante é que quando eu fui buscar, né, quando eu principalmente fui buscar no meu segundo relacionamento, eu falei assim, não posso buscar meu pai. Você teve o primeiro relacionamento e você fez isso tudo? Tipo, fui buscar meu pai. No seu primeiro relacionamento? Exatamente. A maioria dos meus relacionamentos eu fui buscar o meu pai. Né? E é sobre isso. Então, eu identificando essa falta, identificando esse buraco a tempo, quando eu fui partir para o meu segundo relacionamento já foi diferente. Mas mesmo assim, eu carregava o medo da falta. Será que ele vai conseguir? Sim. Muito medo. E aí, carregando esse medo da falta, muitas vezes, olha que interessante, você me fez agora pensar, muitas vezes eu saí do meu papel de mulher, de mãe, de esposa, e fui buscar aquela mulher, ser aquela mulher guerreira, para ir buscar o provento, com medo que falte em casa. Sim. Aí e eu tava ficando o quê? Cansada, exausta, porque você fica cansada, você fica exausta. E aí, quando eu percebi o que eu estava fazendo, eu falei, não, vamos parar um pouquinho, né? A mulher pode trabalhar assim, sem problema nenhum, ela pode gerar renda, zero problema, ela pode gerar, mas desde que ela não saia do lugar dela. Do papel dela, né? Exatamente. Mas é aquilo que a gente está falando, muitas mulheres hoje em dia vivem nessa situação, ela sendo a provedora e o cara... Porque você conta disso, né, dos traumas, né, de passar na frente, vamos dizer assim. E a mulher não percebe isso, né? Ela não percebe que ela está ocupando esse papel, que ela está indo em busca de prover, né? Ela não percebe, é uma linha muito tênue, ela não percebe, ela vai e tem um princípio da física que dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Uhum. Se tem dois homens dentro de casa, né, que estão indo buscar, né, dois homens indo buscar, um no papel de homem, outro no papel de homem, só que numa versão feminina, sim, né, é onde vem os atritos. É verdade. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Opa, peraí, tem dois homens aqui dentro de casa? Uau, isso é muito forte. Por isso que a dívida, na verdade, a dívida financeira, ela não começa no banco. Ela começa nas relações. Por isso que depois que eu comecei a estudar um pouco mais de comportamento humano, quando chega uma pessoa endividada para mim, eu tô com dívida, eu preciso sair dessas dívidas, eu começo a buscar como é que é o comportamento dela. Onde foi o foco, né? Onde eu vou, isso, exatamente. Eu vou lá buscando, né? Não sou terapeuta, eu tenho uma amiga que é terapeuta, ela me ajuda nessa condição. Mas no fundo, a gente, qualquer área que você vai seguir, Paty, você precisa ter esse lado terapêutico para descobrir, identificar onde é o problema. Exatamente. Porque a gente só vai achar a solução se identificar a fonte ali, aonde foi que aconteceu. Tudo começou. O que aconteceu quando tudo aconteceu, né? Então, o que aconteceu? Né? E aí eu vou lá buscando, então são várias feridas emocionais que traz a pessoa até o estágio onde ela está, porque a dívida é simplesmente uma consequência. É só uma consequência de algum comportamento que você teve ou que está tendo ainda. E detalhe, toda dívida ela vem para te prender ou para te proteger. E por que assim prender ou proteger, né? Proteger, vou dar um exemplo bem simples, tá? Tem outros. Em que momento a dívida te protege? De repente alguém chega para você e te pede dinheiro emprestado. Você não quer emprestar dinheiro. Não quer. Não é porque você não tem, é que você não quer emprestar dinheiro para aquela pessoa, né?
Porque se você quisesse, você dava um jeito. Aí você fala, sabe o que é? Eu até gostaria de te ajudar, mas eu tô tão enrolada financeiramente, né? Tô cheia de conta para pagar. Pronto, a dívida te protegeu. Te protegeu. Ou então, a dívida te prende. Às vezes eu pego muitos casos que a pessoa tá devendo pro pai ou pra mãe. E aí eu vou buscar, como é que era a tua infância com seu pai e com sua mãe? A dívida prende o pai ou a mãe porque em alguns momentos você não teve aquela atenção do seu pai. Ou você não foi vista por ele. Então é um meio de você começar a pedir as coisas pro seu pai na fase adulta para você ser vista por ele. Então toda hora eu tô ali pedindo, então ele tá me vendo e muitas vezes é assim, olha só como meu pai é legal. Uma que acha para ter atenção nesse sentido, né? Exatamente. Então por isso que eu vou atrás, eu vou buscando, né, vou conversando, né, e o que tem aparecido muito, que é interessante, você até citou que muitos relacionamentos acabam, o que tem aparecido muito é casal, para atender, tem aparecido bastante casais. E aí, e nisso, de aparecer casais, começou a aparecer pessoas que tinham negócios. E aí elas perguntavam para mim, você atende empresa? Não, não atendo. Você atende empresa? Não, não atendo. E aí comecei a perceber, né? E aí eu começava, como é que tá a tua empresa? Tá acontecendo isso, eu tô me endividando para poder suprir a empresa, né? E aí foi quando eu comecei, falei, peraí, aqui também tem uma oportunidade. Deixa eu começar a trabalhar também o CNPJ. E aí eu comecei a trabalhar, né, atuar com CPF e CNPJ também, os dois juntos. Sim. E isso é uma construção. E quando eu falei para você que naquela época eu quitei as minhas dívidas da forma mais errada, né? Qual foi essa forma errada? Que eu fiz o jogo dos bancos, porque assim, a maioria das pessoas, elas não conhecem que existem outras estratégias para vocês poderem quitar a dívida sem ser com o gerente do banco. Existe. Só que o que nos é vendido? Tá com problema financeiro? Vou lá com o gerente resolvo. Vou lá. Só que o gerente do banco, nada contra quem é gerente de banco. Mas nós sabemos que o gerente de banco, ele tá ali para cumprir as metas, para bater meta. Eles têm meta de venda. Sim. Tem meta de consignado, meta de título de capitalização, meta de seguro, eles têm meta para bater. E aí a pessoa vai naquela ilusão, falando assim, ele vai me ajudar. Ele vai para bater, ele vai te oferecer aquilo que vai ajudar ele a bater a meta dele financeira. Mas isso é verdade, eu trabalhei por algum tempo também na parte do financeiro de uma empresa e era exatamente isso. Nós éramos cobrados até as metas ali para bater, para você trazer lucro para a empresa. E eu lembro que eu ficava com uma dó das senhorinhas quando ia fazer empréstimo, porque eu tinha que fazer o empréstimo para ela, os juros eram abusivos, aí eu falava assim, não precisa fazer isso, será que não tem um parente que te empresta? Aí lembro que uma vez a minha gerente falou assim, você tá quebrando o nosso negócio. Eu falei, não é, porque eu fico com dó, entendeu? As pessoas estão ali, realmente, quando a pessoa vai buscar um empréstimo, é porque ela realmente está sem saída nenhuma. Exatamente, é isso mesmo. E até, se você perceber, até o nosso próprio sistema financeiro nos induz a endividar. Para quem usa cartão de crédito, quando recebe a fatura fechada, qual é a primeira informação que vem? Se você não tem o dinheiro, se você está um pouco paga o mínimo, parcele a fatura. O próprio sistema financeiro te induz a endividar. É verdade. O próprio sistema. Quando eu falo na pessoa jurídica, não tem problema nenhum quando a pessoa jurídica ela tem dívida. Não tem problema nenhum. Sim. Por quê? Não tem problema nenhum o CNPJ se endividar. É melhor você trabalhar com o dinheiro dos outros e preservar o teu caixa. Sim. Tá? Desde que essa dívida não ultrapasse 5% do faturamento. Se começar a ultrapassar, vai dar problema. Sim. Tá? Então até 5% é um endividamento saudável para quem é CNPJ. Tá? Agora, para o CPF já é diferente. E aí vou em uma outra situação que eu falo que às vezes as pessoas até falam assim que é loucura. O que eu falo? Ter um nome sujo não é tão ruim assim. Você fala, como assim, Patrícia? Oi! Oi, calma. Oi. Como assim, né? Não é tão ruim assim ter nome sujo, né? Não é tão ruim. Como assim? Como é que não é tão ruim assim? Porque na maioria das vezes
ter o nome, vulgarmente falando, o nome sujo, mas é o CPF com restrição, enfim, na verdade, ele está te protegendo para que você pare de fazer besteira com o teu nome. Então ele vai fechando todos os canais de crédito para você parar e sentar e resolver aquela bagunça financeira. Sim. Então não é tão ruim assim você ter o nome vulgarmente falando sujo, tá? Tá te protegendo para que você pare de fazer mais besteira com o seu dinheiro, né? E aí que você busca soluções. E a primeira coisa, como é que a gente paga a dívida? Com dinheiro. Não tem outra forma. Você tem que pagar com dinheiro. E como é que eu faço isso? Antes de você querer pagar a dívida, que é a maior ansiedade, primeiro você tem que se organizar financeiramente. Se for o caso, faça renda extra. Tá? Para aí identificar o teu fôlego financeiro e com esse fôlego financeiro você criar estratégias para poder começar a negociar e pagar as suas dívidas. Sim. E eu falo que a gente não paga a dívida, a gente negocia. A gente negocia. Então nesse ponto é melhor negociar do que pagar à vista? Vai, já dá umas dicas para nós. Vou aproveitar, gente, fique de olho. É mais assim, fácil negociar. É mais fácil você negociar, só que tem um detalhe. Se você tá pagando as dívidas ali, o banco não negocia com quem tá em dia. O banco não negocia com quem está em dia. O banco negocia sim quem está em atraso. Aí é a melhor oportunidade. Mas aí você tem que primeiro identificar qual é o seu fôlego financeiro. É com esse fôlego financeiro, que é o que eu chamo de capacidade de pagamento, tá? Que você vai utilizar para pagar a sua dívida, para começar a negociar a sua dívida. Eu só tenho de fôlego financeiro R$1.000, mas eu estou devendo R$100.000. É com R$1.000 que você vai começar. Então, seleciona as dívidas. Outro detalhe, falando de dívidas, tá? Muito importante. Eu não trabalho por valor de dívida. Eu trabalho por risco da dívida. Como assim? Deixei de pagar o cartão de crédito. Os juros vão triplicar. Ok, é verdade, vai mesmo, tá? Só que entre eu pagar a fatura do cartão de crédito e pagar a prestação da casa, você vai pagar a prestação da casa. Que é prioridade, né? Prioridade. Eu trabalho por risco, eu não trabalho por valor. Sim. Eu sei que isso aqui vai triplicar, porque existe dívida de risco altíssimo, alto e baixo. Quais são as dívidas de risco altíssimo? Dívidas com agiota. Tá, eu tenho uma mentorada que tem dívida com agiota. Então a gente trabalha com as dívidas primeiro e risco altíssimo. Risco altíssimo, né? Porque tá ligado à segurança dela e à Sim. família dela. Depois eu desço e vou para as dívidas de risco alto. Quais são as dívidas de risco alto? São dívidas que têm algo em garantia, como por exemplo, prestação, financiamento imobiliário, teu a casa ou apartamento em garantia. Financiamento de veículo, tem um veículo em garantia, tá? Que muitas vezes é um veículo que a pessoa está utilizando para fazer trabalhar. Quando tem um fiador, tem dívidas que tem pessoas que têm um fiador ali, ou que ela é fiadora de alguém. Então são dívidas de risco alto, onde você vai perder algo, vai perder algum bem. E aí depois eu começo a tratar as dívidas de risco baixo. Por que risco baixo? É risco baixo para você, mas é risco alto para o banco, porque ele não tem nenhuma garantia que você vai pagar. É risco alto. É por isso que às vezes a gente vê, né? Tipo, a pessoa tá devendo 50 mil. Aí no saldão da vida a pessoa paga R$100. Eu falei, como assim? Como assim, né? Porque é risco alto pro banco esse tipo de dívida, mas pode ter certeza que o banco não perde nada. Sim. Tá? É risco alto pro banco, por isso que os juros são altos. Agora, quando ele tem algo em garantia, os juros são um pouquinho mais baixos. Tem gente que vai pegar empréstimo e dar a casa como garantia. É tudo que o banco quer. É tudo que ele quer, essa garantia. E aí, ainda se tratando de uma pessoa desorganizada, é o melhor dos mundos pro banco. Uau!
É incrível ver que através do tudo que você passou, você pegou e fez algo para mudar a vida de pessoas. Porque a gente está tendo uma aula de financeiro aqui hoje. Exatamente. E aprendendo realmente. Então, por isso que eu falo, né? Eu sei que tem muitos educadores, né? Que eles trabalham por valor, né? Comece a pagar pela dívida de maior juros, ou que tá a maior dívida, né? Eu sei que tem, na mídia, tem muito isso. Eu já não, eu já começo pelo risco. Que risco essa dívida te representa? Então, vamos começar a trabalhar pelo risco. Outra que eu também pego bastante. Pessoas, principalmente servidor público, consignado. O empréstimo consignado e o cartão consignado. O cartão consignado é a falência do servidor público. Porque não tem fim. Ele só paga o mínimo. Só que ele não sabe. E é assim, as pessoas, a instituição financeira liga para a pessoa, fala assim, olha, tem um crédito aqui liberado de 3 mil reais. Esse crédito é o limite do cartão. Se você autorizar, você tem que fazer isso para autorizar, que o dinheiro já cai na hora. Só que a pessoa não sabe que é o limite que está liberando. Aí a pessoa fala, eu autorizo, e assina de forma digital aquele contrato. Aí o que a empresa faz? Tira o limite do cartão e deposita na conta da pessoa. Pronto. E aí, e como ele é funcionário público, aí só é descontado o mínimo. Aí, nossa, vira uma bola de neve. Exatamente. Meu Deus. Enfim, é uma cilada. Nossa, e pior que eles não estão nem aí, né, Paty? Eles não percebem. Pronto. Eles não percebem. Eu tenho pessoas que estão comigo que têm dívida de 7 consignados, mais 2 cartões consignados. Tem isso. E a gente vai. E aí eu falei assim, olha, não tem solução mágica. Ou você diminui custo de vida, ou você aumenta a renda. Sim. Não tem botão mágico, porque eles vão em busca de uma fórmula mágica. Não existe. E aí, primeiro, então, antes de eu entrar nas dívidas, eu organizo primeiro a vida financeira da pessoa, para depois a gente entrar nas dívidas, porque não tem como fazer isso antes. É por isso que você se endividou, porque vocês querem resolver o momento. Sim. Mas tem as parcelinhas futuras. E foi assim, aí eu comecei, entrei nessa jornada de trabalhar com endividado, e agora entrei na jornada de trabalhar com empresas em crise também. Uau. E empresas em crise, dá uma satisfação muito grande, porque não é só o negócio da pessoa. O negócio da pessoa está movimentando a vida dela e a vida de famílias ali, que são dos funcionários. E isso mexe muito, né? Porque famílias são destruídas pelo financeiro. Exatamente. Né? Pessoas são realmente mexidas, né? Geram traumas e muitas outras coisas por conta do financeiro. Exatamente. Então eu entrei nessa jornada e tô muito feliz, né? Gosto muito do que eu faço. Então, mas antes disso eu precisei curar a minha dor para transformar isso num propósito, e esse propósito, claro, né? Ele precisa, né? Ele precisa ser financiado, né? Sim. E você deve estar curiosa, né? A pergunta que a maioria faz: se a pessoa está endividada, como que ela faz para me pagar? Eu ia fazer essa pergunta para você agora. Aquela pessoa que está nos assistindo agora, que está aí afundada em conta, falou assim, meu Deus, eu preciso de uma Patrícia na minha vida, como é que eu faço? Como é que faz a dúvida da maioria, se a pessoa está endividada, como é que ela faz para te pagar? Ela paga. A partir do momento que você trabalha, você gera renda. Sim. Tá? O problema é o seguinte, é que essa renda está sendo mal direcionada. Você tem renda, você tem dinheiro. É que está sendo mal direcionado. Mal administrado. Mal administrado. E a pessoa não consegue enxergar. E o detalhe, e mais interessante, a pessoa endividada, se não for você me corrige, tá? A pessoa endividada, o que ela começa a fazer? Primeira coisa que ela corta da vida dela é o lazer. Ela começa a cortar o lazer. Não vamos sair, não vamos no barzinho, não vamos no restaurante. Aniversário em barzinho, jamais. Não, nós não vamos, vai gastar. Aí ela começa a cortar o lazer. Daqui a pouco ela começa a cortar os cuidados pessoais. A mulher já não vai mais no salão, comprar tinta, pinta o cabelo em casa. Bem sei isso, eu tenho um estudo de beleza, eu bem sei isso. Faz o estrago, que tem que fazer, o estrago no cabelo, porque ela está endividada.
Como assim? Eu tô endividada, eu não posso me dar um luxo de ir no salão. Sim. Só que tem um detalhe, esses cortes não vão resolver o problema financeiro. Não vão resolver a sua dívida. Pelo contrário, você vai arrumar um novo problema. E é mental. É, porque o psicológico é batido. Porque a tua estima vai lá para baixo, você começa com aquela prerrogativa, trabalha o mês inteiro e não sobra dinheiro para nada, não sobra dinheiro nem para ir fazer a unha, para ir na manicure e fazer a unha, e aí aí é onde começa os problemas de depressão, de se afastar. E aí abrange outra questão, né? Até doença também, né? Porque a gente sabe que muitas doenças vêm pelo psicológico, né? Exatamente. Então é complicado. Mas, ó, quero que você responda agora e para as pessoas que estão assistindo. Aquela pessoa que está afundada em conta, qual é o primeiro passo que ela precisa dar? O primeiro passo é ela reconhecer que ela precisa de ajuda. Sim. Porque a pessoa endividada, ela tem essa dificuldade de querer buscar ajuda. Por quê? Porque ela tem medo do julgamento. Então a primeira coisa é, realmente, eu estou endividada, vou buscar ajuda com quem vai realmente me ajudar. Sim. Muitas vezes não é com o seu coleguinha do trabalho e nem com algum familiar, porque na maioria das vezes eles vão te apontar o dedo. Vão te julgar. E aí você vai ficar pior ainda, tá? Então, assim, procure ajuda de quem realmente possa te ajudar, de quem realmente entende desse assunto, tá? Uau. Ai, não sei aonde buscar essa pessoa. Então tá bom, a primeira coisa é, entenda qual é o seu custo de vida. Primeira coisa, tá? Entenda qual é o seu custo de vida. Como assim? Vou dar um exemplo bem básico. Pega a sua renda líquida e pega as suas despesas obrigatórias. O que são despesas obrigatórias? Aluguel, água, luz, telefone. Pronto, todas aquelas que têm um boleto. Soma. E vê quanto dessas despesas obrigatórias compromete a tua renda. Sim. Tá? Se compromete acima de 50%, eu preciso fazer um ajuste. Até 65% de comprometimento de renda é aceitável. Passou disso, você tem que parar e fazer ajuste. Porque senão você tá vivendo de cheque especial e tá vivendo de cartão de crédito. É verdade. Porque assim, se sua renda tem um limite, as suas despesas também têm que ter um limite. Uau, que aula, né, gente? Meu Deus do céu. Senão, assim, ela tem que ter um limite, né? Imagine um chocolate com 10 pedacinhos. É a mesma coisa. A tua renda é essa, esse chocolate de 10 pedacinhos. E aí, à medida que a gente vai comendo, vai mordendo, é nossas despesas obrigatórias. Até onde vai comprometendo. Sim. Por quê? Até 65%. Para sobrar 35%, e desses 35%, uma parte eu vou destinar para despesas não obrigatórias. O que são despesas não obrigatórias? Lazer, alimentação, a parte. Mas ela não é obrigatória? É obrigatória, mas eu não tenho um boleto para pagar da alimentação. E a alimentação, se eu quiser, eu posso buscar, posso adaptar a alimentação, posso, sei lá, pegar promoções, ir em mercado com dias que tem promoção, você pode adequar. Ajustando, né? O boleto você não consegue, o boleto do IPTU você não consegue, o boleto do aluguel você não consegue, então são despesas obrigatórias. Então esses 35% para quê? Para despesa com alimentação, para despesa com o seu lazer, para despesa com os seus cuidados pessoais, para despesa da farmácia, porque de vez em quando acontece de você ficar um pouquinho, né, resfriado, ter uma gripe, precisa de um remedinho. E também separar um pedacinho para fazer a sua reserva para emergência. De emergência ou quitação de dívidas. Uau! Então, por isso que eu falo até 65%. Então, tem que sentar e fazer esse exercício. Uma organização geral, né? Exatamente. Só que muita gente, ela tem essa dificuldade de fazer. Tem essa dificuldade, é normal. Nós não fomos ensinados, né? As escolas agora, eu percebo que nas escolas particulares está tendo sim aula de educação financeira. Eu já atendi professores que estão lecionando a matéria, né? Em escola pública é matéria. Ainda não é uma disciplina em escola pública, é só uma matéria. Mas já é alguma coisa. E aí tem professores que falam para mim que se sentem mal de estar lecionando essa matéria, sendo que eles estão endividados.
E aí começou, né? E eu falei assim, bom, tá começando um movimento já nas escolas de falar de educação financeira, de falar sobre empreendedorismo, né? Coisa que na nossa geração Não tinha. nós não tínhamos. Nós aprendemos o quê? Com os nossos... Sim, com a vivência dos nossos pais, é verdade. Exatamente. Paty, que aula. Nossa, eu tô aqui encantada com cada palavra que sai da sua boca. Mas pra quem tá nos assistindo agora, fala pra gente a tua rede social. Como é que as pessoas vão conseguir a ajuda da sua parte? Como que me encontra, né? Instagram, patriciasabino.finanças. LinkedIn, Patrícia Sabino Finanças. Ou pelo meu WhatsApp também, né? DDD 13 99708 6875. Eu sempre falo, você está com um problema financeiro, seja ele qual for, me chama e manda uma mensagem. A gente agenda um café, pode ser até virtual o café, sem problema nenhum, e eu vejo como eu posso te ajudar. Dependendo do valor, dependendo do tipo de dívida que você tem, dependendo do problema financeiro, às vezes você não tem dívida, você só quer aprender a administrar o seu dinheiro. Eu agendo um bate-papo sem compromisso. Que legal. E eu vejo como é que eu posso te ajudar. E, inclusive, olha, se é uma coisa muito simples, às vezes eu olho e falo assim, mas é isso que está te tirando o teu sono? Tenta essa estratégia. E depois você me conta se deu certo. Uau! Eu vi que você trouxe um livro, quer falar um pouquinho sobre ele? Eu trouxe o livro, né, Ativadores de Propósito. Eu fui coautora nesse livro e aqui eu trago, né, a minha trajetória de vida e como é que eu cheguei à educadora financeira. Que legal. Onde a gente encontra esse livro? Comigo. Então, ela já deixou as mídias sociais dela aí, chame ela, né? Busquem o livro também. Isso, Ativadores de Propósito. Onde tem dor, né? Tem cura. Tem cura. E essa dor pode se transformar no seu propósito, assim como transforma. Assim, são 12 coautores. Todos eles tiveram uma dor que foi transformada num propósito. Uau! É isso, sobre Paty. isso. Eu agradeço de coração. Eu tô encantada com você falando, abrindo a nossa mente para esse mundo, realmente, que deveria ser muito mais falado. Exato. Né? Faço votos realmente que estejam mais em evidência esse assunto, porque realmente faz uma diferença gigante na nossa vida, na nossa realidade. Faz. E obrigada por ter aceitado o nosso convite. Me senti muito honrada. Faço votos que você volte mais sua frente. Volto sim. E eu que agradeço o convite, eu agradeço a oportunidade e assim, as pessoas que estão endividadas ou com algum problema financeiro, a premissa que eu falo é a seguinte: não deixem de sonhar. Porque o sonho não pode ser sair das dívidas. Sair das dívidas é só uma prioridade. Uau. Então tenha um sonho, é ele que vai te nortear. É isso, gente. A gente encerra mais um episódio do nosso Razões para Continuar. Entendam, né, que as dívidas estão aí, não é o fim, né? Tem solução sim, há uma luz no fim do túnel. Procurem a Patrícia, sigam-nos nas redes sociais, entre em contato com a gente também, sigam as redes sociais dela e a gente fica por aqui. Obrigada, até a próxima!